Relato Antevéspera de Trabalhos no Centro, do livro Umbanda e Experiências Fora do Corpo, de Pablo de Salamanca. O relógio marcava 11h15 da noite quando desliguei a luz do quarto. Pensei brevemente que seria bom realizar uma projeção astral com rememoração. Ultimamente, eu não vinha me dedicando com frequência aos exercícios projetivos, simplesmente deixando, na maioria das vezes, que as viagens astrais ocorressem de forma espontânea. No entanto, naquela oportunidade, senti vontade de usar a técnica da esfera dourada. Como eu estava cansado, logo após o início do exercício, apaguei rapidamente. Em algum momento da madrugada, recordo-me de ter encontrado a TT Souza e a senhora Wanda. Estávamos numa construção que identifiquei ser a contraparte astral do centro espiritualista, onde eu vinha atuando no plano terreno há pouco mais de um ano. O templo pertence à corrente umbandista, mas possui outras atividades como, por exemplo, trabalhos específicos de cura, assistência material a famílias necessitadas, etc. Bem, retornando ao relato, notei que estava na dimensão astral correspondente ao centro. As atividades eram muito variadas e intensas, o que não permitiu ao meu cérebro físico, no nível consciente, registrar tudo em minúcias. Tive uma espécie de rememoração que chamo de condensada, que é um resumo do que ocorreu nesta primeira fase da projeção. Um fato relevante foi uma conversa que tive com uma pessoa desconhecida projetada. Ao abordá-la, fiz um tipo de leitura psíquica de seu campo áurico. Era um jovem de pele branca e cabelos escuros, mais ou menos 25 anos, que precisava de ajuda. Falei a ele que o seu problema era o álcool. Assinalei que ele abusava da bebida e, embora não se considerasse um alcoólatra, estava caminhando perigosamente para tornar-se um dependente. O rapaz sorridente, humildemente, concordou. Outra atividade que recordei de forma sintética foi um atendimento externo ao centro. Num certo local, buscamos um desencarnado que vivia a esmo, como um mendigo. Resgatamos ele, que estava meio desorientado, e encaminhamos aos trabalhadores espirituais do templo. As demais ações que fizemos, na contraparte astral da casa umbandista, que, aliás, era bem maior do que a construção correspondente no plano físico, foram atividades de arrumação e preparação energética dos vários cômodos. Alguns destes ambientes pareciam pertencer a uma espécie de enfermaria ou hospital. A preparação estava acontecendo porque, dentro de 2 dias, haveria uma sessão no centro e, provavelmente, vários desencarnados em desequilíbrio seriam trazidos para a nossa egrégora. Na sequência, despertei no corpo denso, pois precisava ir ao banheiro. Olhei para o relógio
e eram 6h30 da manhã quando voltei à cama. Decidi descansar um pouco mais, pois era cedo para ir ao trabalho. Repassei pela memória o que vinha fazendo no astral e relaxei. Acabei me projetando novamente para a contraparte astral do terreiro. Voltei às tarefas de arrumação e preparação bioenergética dos cômodos. Num desses quartos, que pareciam ser de uma enfermaria ou local de repouso para convalescentes, encontrei-me com um rapaz que já conhecia. Era um desencarnado que atuava como trabalhador espiritual do centro. Quando terminamos a nossa função ali, nos dirigimos para a porta de saída, rumo a um extenso corredor, onde era possível ver as portas dos outros cômodos. Num rompante de espontaneidade de minha parte, falei a ele: "Sabe que eu me sinto muito bem na sua presença?" Ele sorriu para mim, nada dizendo. Estava trajado com uma calça azul clara e camisa branca. Era um jovem de pele branca e cabelos cacheados loiros, aparentando cerca de 23 a 25 anos de idade. Seu rosto era largo e seus olhos eram azuis. Mirei bem nos seus olhos e, passando meu braço sobre seus ombros, disse a ele: "É como se você tivesse sido meu irmão de sangue lá na Terra." Então, ele sorriu mais intensamente e seus olhos demonstraram felicidade pelo meu reconhecimento. Contudo, não falou nada, mais uma vez. Caminhei alguns passos com ele pelo corredor, enquanto meu braço direito ficava sobre seus ombros. Percebi que meu chakra cardíaco expandiu-se, vibrando forte. Notei, também, que todo o meu campo áurico se expandiu e houve uma fusão ao campo da entidade. Em seguida, voltei ao meu corpo material e o relógio marcava 7h15 da manhã. Fiquei com a sensação agradável de irmandade por um tempo relativamente longo, até que cheguei ao trabalho. Lá pude registrar todas as recordações antes que alguém me chamasse para alguma tarefa. Consegui ainda refletir quanto aos nossos amigos espirituais e sobre os seres que atuam nas egrégoras espiritualistas. Concluí que muitos deles simplesmente são almas afins, com as quais tivemos laços de parentesco e afeto no passado. Os elos não se rompem. Data: 24 de setembro de 2015. Comentários adicionais. Esta vivência permitiu vislumbrar um pouco do que acontece, em termos de preparativos, antes de uma sessão umbandista e como os médiuns desdobrados podem ser úteis neste contexto. Também foi possível ver e descrever como é um terreiro de Umbanda no astral, embora esta breve e muito parcial descrição possa não corresponder exatamente a como são outros centros umbandistas no mundo sutil. E por que digo isso? Bem, a Umbanda é formada por um agregado de influências espirituais de diversas origens, ou seja, é universalista. Assim, terreiros que tenham uma participação maior de entidades ligadas às matrizes africanas
poderão ter um tipo de estrutura e organização um tanto diferentes daqueles que, por exemplo, sejam mais ligados ao chamado povo do Oriente ou tenham maior atuação de falanges cristãs, etc. Contudo, o que mais importa é que essas casas espiritualistas estejam alinhadas com um trabalho evolutivo e altruísta, conforme o que apontou o anunciador da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 1908.